início do nosso trabalho, eu sempre tenho uma fala que eu dedico para as equipes. Tem muita importância o trabalho na equipe. E aquele que faz a função é aquele que tem a importância. Observando a vida de um pai, a vida de um tio, a vida de um conhecido do pai, vai confirmando assim que aquele que apresenta o movimento está sempre com saúde, está sempre disposto. Vai apresentando as idades e a pessoa continua podendo contar com o corpo. Tem uma coisa muito boa, porque na nossa equipe também tem o desenvolvimento da vida interior da pessoa. E nosso trabalho possibilita esta condição da pessoa dentro dela estar sempre tendo o movimento e tendo as ideias para ela poder viver melhor no seu dia a dia. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é O Mistério Lúcifer. Cada um sabe assim que ouve de uma pessoa, ouve de outra pessoa, ouve nas escolas que as coisas feias são de procedência de Lúcifer. E se uma pessoa é cuidadosa, ela vai observar que não é somente as coisas feias que apresentam serem de procedência de Lúcifer. As coisas que apresentam bem arrumadinhas, as coisas que apresentam como se fossem organizadas. Isso é fácil de observar em qualquer ambiente que uma pessoa frequenta. Ela vai confirmando assim que tem muitas pessoas daqueles ambientes que trabalham como seguidores de Lúcifer. As coisas da luz são claras, são definidas, trazem harmonia, que não trazem uma aparência. Elas são. As coisas de Lúcifer, dos seus seguidores, elas estão relacionadas à aparência. E a pessoa é que tem que ir fazendo esse trabalho dentro dela. Se uma pessoa se encontra na matéria grosseira, Lúcifer não se encontra na matéria grosseira, encontra-se numa região inferior. Todas as coisas que uma pessoa tem contato são com seguidores de Lúcifer. Nenhum espírito humano tem a condição de vê-lo. O máximo que pode fazer é criar formas, criar uma imaginação sobre Lúcifer. Mas a pessoa precisa de estar bem presente assim que na época de Jesus, quem atuou para que Jesus fosse colocado na cruz foram os dirigentes das religiões. E nos ensinos fala assim que Lúcifer erguerá a cabeça no juízo final. Se ele vai erguer a cabeça, então ele já se encontra no nosso meio e ele atua em todos os setores, em todas as coisas. E é bem interessante porque uma pessoa não faz uma observação na vida dela interior. Ela tem vontade de ter um companheiro, ele tem vontade de ter uma companheira e tem vontade que esse enlace, a vida dos dois, caminham assim numa harmonia. Para caminhar numa harmonia, eles pensam assim que terão um auxílio de outras pessoas. E esse auxílio sempre vem numa forma de uma reunião através do matrimônio. Mas quem faz a reunião, quem vai ministrar o matrimônio, normalmente não tem costume bom. Isso é bem simples e bem fácil de observar. Se não tem costume bom, uma energia pura não passa por aquele corpo. Não tem uma maneira de um aluno descuidado receber uma informação preciosa para a sua vida. Um tutor, um professor, não tem como fazer para que aquele aluno receba aquela informação preciosa. Não há assimilação. A bênção de um matrimônio é com a mesma procedência. Se aquele que ministra não tem um costume bom,
não tem jeito de passar por ele uma energia boa. Essas coisas, com a própria pessoa, vê o que ela está querendo para ela, achando-se que tendo uma presença de uma pessoa ou frequentando um lugar, a sua vida vai ficar melhor. E isso no caso do matrimônio, fazendo uma observação na vida dos nossos avós. Quando os nossos pais chegaram nessa terra, eles também tiveram um procedimento assim de levá-los num lugar onde pudesse fazer um ato que se dá um nome de batismo. Mas aqueles que fazem o ato do batismo também não são seguidores de Jesus. Isso é bem claro e bem definido. Se Jesus prega o amor, prega a clareza, prega a bondade, como pode uma pessoa ter costume ruim e não caminhar no caminho da luz? Porque se não sabe cuidar do corpo, como essa pessoa julga que terá condição de realizar aquele ato de batismo? Isso é no caso dos nossos pais, porque os nossos avós receberam a bênção do matrimônio. Nossa vida também aconteceu a mesma coisa, só que hoje cada um tem que trabalhar com muita clareza, com muita definição, para ir desvendando dentro dele o mistério de Lúcifer. Nós temos que fazer um esforço de sair dessas tradições. O mistério Lúcifer. Lúcifer constituiu o princípio errado. Ele colocou as armadilhas, colocou o princípio sem bondade e o princípio da aparência. O que tem importância é o que está aparentando. E é bem interessante porque nós temos um ditado popular que fala assim: bela viola. Se fala bela viola, fala-se também por fora é bonito, mas por dentro está estragado. Cada pessoa tem que fazer muito esforço com ela mesma de ir vendo o que ela quer para ela. Cada um precisa de ver, junto com os fios sanguíneos, a naturalidade que existe na vida de um pai, na vida de um tio, na vida de um conhecido do avô, que não tem aquela naturalidade para o retorno à pátria espiritual. Se está faltando uma naturalidade, se a pessoa passa a aceitar uma informação, uma orientação, passa a aceitar determinadas orientações que vão dando àquela pessoa e a pessoa não vai fazendo uma seleção do que ela precisa para ela mesma. Nós temos que fazer esse trabalho de verificar o que eu preciso para mim. Eu tenho que ver assim, na casa que eu fui criado com mais irmãos, um irmão foi para uma direção, o outro irmão foi para outra direção, o outro arrumou uma determinada responsabilidade que ele está muito envolto com aquela responsabilidade, e os que frequentavam aquela casa naquele período da formação de todos aqueles que moravam naquela casa, cada um tomou um destino. Depois fazemos a amizade nas empresas que a gente trabalha com aquelas pessoas e um tempo depois a gente desliga daquela empresa ou muitos daqueles colegas vão para um outro setor da empresa, vão para uma outra empresa. A relação que a gente procura fazer durante a nossa vida é com uma ou com outra pessoa que nos acompanham a vida toda. Um filho às vezes volta na casa dos pais quando podem, às vezes não voltam, dependendo assim de como ele arrumou a responsabilidade. O conceito que a pessoa colocou dentro dela porque ela achou que aquele conceito fosse dar a ela alguma coisa é muito semelhante ao conceito dos pais. Cada pessoa sabe assim da constituição, da influência que um pai passa para o filho, que uma mãe passa para o filho. Então nós temos os conceitos dos nossos pais e nós temos que ter dentro de nós um tempo, uma orientação e caminharmos numa direção que nos possibilita ir verificando se aqueles conceitos
tem um fundamento dentro de cada um. Quando a pessoa tem vontade de ter uma água pura e cristalina e que vai chegar a uma pessoa querida, ou ela mesma quer beber daquela água e ela sente prazer em ver aquela água naquela vasilha transparente, a beleza que apresenta aquela água, a pessoa fica muito feliz. A energia da luz é da mesma maneira. É só observar assim a grandiosidade que existe no raio do sol. Quando o raio do sol passa por esse copo e do outro lado fica aquelas cores infinitas, porque são infinitas as cores, a gente dá o nome assim de algumas cores básicas, mas quando a gente vê os raios do sol que passou por aquele copo e tantas outras cores do outro lado, que é muito bonito e que fica muito agradável de ser apreciado, a luz é com esta clareza. E um conceito não tem uma clareza, a pessoa tem que fazer muito esforço de trabalhar dentro dela, conhecendo as palavras e conhecendo a influência que ela recebeu na sua formação. Ela tem que ver a importância, qual é a segurança que ela tem. É bem simples e bem importante para cada um. A qualificação interior, e esta qualificação não está relacionada a ter frequentado um banco de escola ou não ter frequentado. A própria pessoa se qualifica com ela mesma. Observando assim a história dos povos, a gente vai confirmando que aquele povo que não sofreu influência dos outros povos através das décadas, através de várias e várias décadas, mantendo aquela tradição que tiveram, aquele povo apresenta-se como evoluídos. Dentro deles, eles podem não ter tido muitas referências externas, muitas informações ou muitas conquistas, mas se uma pessoa vai observando as conquistas de tecnologia, não traz nenhum crescimento para a vida interior de uma pessoa. O que faz é que a pessoa ficou com mais medo e agora ela não tem uma segurança de ter uma naturalidade, porque através das conquistas ela foi perdendo o que existe dentro de cada um, que é o senso de orientação, que é aquela condição que o espírito atua antes, que muda a norma temporal. Uma ou outra pessoa sempre aparece nas reportagens mostrando que ela pôde antever um futuro. Ela não foi para aquela direção. Com isso, ela ficou resguardada. Nós temos que desenvolver esta condição. Anteriormente, esta condição existia. E é num período recente de algumas décadas, um filho saía para trabalhar e não tinha como comunicar com aquele filho tanta confiança, tanta naturalidade, que aquele filho ia para a responsabilidade que ele arrumou e voltava mais ou menos no horário que tinha sido programado. Os pais sabiam que existia uma confiança e existia uma responsabilidade daquele filho. O mistério Lúcifer é uma condição que não apresenta segurança, que não apresenta uma naturalidade na vida da pessoa. Ela sempre tem que ostentar, aparentar. Quando aparenta, a pessoa, depois de um período, ela faz muito esforço para sair daquela condição e muitas vezes não consegue. Ela envolveu-se de tal maneira que agora falta a humildade, falta dentro dela aquela condição boa de ver que a simplicidade que anda junto com a singeleza, que anda junto com a bondade, é o caminho da luz. O mistério Lúcifer. Somente na matéria é que pode ser feita a diferença
do que é luminoso e do que é das trevas. O espírito humano tem a oportunidade de fazer essa diferença dentro dele e ir observando o que ele quer para a sua vida interior. Ter segurança na sua vida interior é o que cada um precisa, independente da função, da profissão que a pessoa venha a ter. Ela tem que ter esta condição. Muitas vezes uma pessoa acha assim que ter uma fé é suficiente. A pessoa precisa de ter uma fé com clareza. Ela tem que conhecer os ensinos e ela tem que fazer a diferença daquilo que ela precisa para a sua vida interior e daquilo que ela não precisa. Não adianta a pessoa ficar com muitas informações e dentro dela ela não ter segurança daquelas informações. A pessoa precisa de fazer um trabalho assim, selecionar aquilo que ela precisa, numa função simples que apresenta como simples, mas é uma função muito importante, que é o preparo de um alimento. Aquela profissional, aquela dona de casa que tem esta função, ela tem a informação daquilo que ela precisa e ela tem dentro dela uma versatilidade, de maneiras que ela faz uma adequação. Quando falta um ingrediente ou falta outro, ela tem esta condição interna, se ela tem boa vontade. Isso é uma coisa bem simples, mas isso é verdadeiro. É comum conhecer uma pessoa que fala assim, que aquele bolo, aquele preparo já tem muitos dias que foi feito e não está tendo o interesse das pessoas que ocupam aquela moradia em consumir aquele alimento. No jeito que foi preparado, faltou aquela palavra que se diz o toque. E quando falta o toque, não qualifica aquele alimento. Isso é um trabalho simples. O trabalho da luz é aquele trabalho que todo instante a pessoa tem que estar com aquela condição do jarro limpo, daquela vasilha que coloca-se a água e aquela vasilha apresenta bonita e transparente. É um trabalho assim que a pessoa precisa de encontrar-se com ela mesma todo instante. Todo instante ela se encontrar transparente em relação à luz, segura dentro dela. As informações que ela tem são com base e ela sabe assim o caminho que ela precisa de seguir. Um caminho não é indo para um lugar ou indo para outro lugar. É como a pessoa se encontra a todo instante. Toda época na vida de uma pessoa, ela tem que se encontrar preparada. Fala-se que é uma criança que tem que deixar a criança assim. Fala-se que é um jovem, que o jovem ainda terá muito tempo pela frente. Terá mesmo muito tempo, porque todo instante a pessoa está caminhando na vida. E é bem interessante porque uma ou outra pessoa fala assim que quando ela coloca o corpo na cama para o repouso, ela não sente que teve um repouso, uma maneira de recomposição orgânica. Ela sente como se estivesse sentada ali na cama a noite inteira. Isso é uma coisa verdadeira, porque o espírito da pessoa não desligou do corpo, das responsabilidades dela. O jeito que a pessoa está tendo durante o seu dia não possibilita uma naturalidade para que o espírito possa ir para as regiões de luz, trazer as informações, as instruções para o seu dia a dia. A energia que circula na criação é uma só, é a do Criador. Mas à medida em que a energia vai distanciando do Criador, ela vai sofrendo alteração. Isso é bem interessante, porque um pai, uma mãe, o filho já é composto de três coisas distintas. A energia que esse filho traz, a energia da mãe e a energia do pai. A energia que o filho traz é verdadeiro, porque existe aquela influência da mãe receber os pensamentos da criança, ter pensamentos que anteriormente ela não tinha, e na fase seguinte aquele filho verbaliza o jeito que ele é por dentro, e aquela mãe confirma que era a influência daquele filho que ela recebia. Então um filho não é uma coisa só. As energias que existem na criação vêm sofrendo as transformações.
O mistério Lúcifer é esta condição. Transforma a energia para pior, colocando no caminho dos espíritos humanos as tentações, os obstáculos. E uma ou outra pessoa consegue passar bem por aquelas tentações e acabam ficando mais fortalecidos. Não sofrem influência. Aquele espírito humano que recebeu as influências e caiu no descuido para recuperar é difícil. Uma tentação que a pessoa descuida muda toda a sua constituição. Tanto faz um alimento inadequado, um costume inadequado, uma noite mal dormida por descuido, por ir a lugares que prejudicam a saúde. É um mistério Lúcifer que coloca essas tentações. E uma pessoa pensa assim que ela vai ficar qualificada e que ela vai ficar fortalecida, que ela poderá viver até exaustão, que não terá problema porque ela terá tempo para recuperar. Uma célula dura 22 dias e a pessoa precisa de entender de alimentos para melhorar a constituição. A pessoa é que tem que fazer um esforço. E um esforço que uma pessoa precisa de fazer é diferente de um esforço de carregar um peso, de fazer uma limpeza. O esforço é como se fosse assim, cada célula ficando atenta, de ir percebendo como se encontra todo o instante. E isso é bem simples, uma observação assim, porque uma senhora trabalhando no fogão com aquela responsabilidade que ela tem e preparando o alimento para várias pessoas. Então tem uma determinada hora daquelas funções que o fogão está todo aceso. E ela sabe exatamente o momento de tirar uma panela de uma chama, diminuir aquela chama da outra panela, de colocar mais um pouco de água ou de outro ingrediente na outra panela. Aquela senhora está trabalhando com todos os sentidos. Ela nem precisa de tirar a tampa da panela. Dentro dela, todos os sentidos se encontram nesta condição de alerta. Isso é físico e é verdadeiro. Com isso, os outros sentidos, que é a atuação da intuição, que é a atuação do espírito, também mantém-se alerta. Isso é um trabalho da luz. Esta condição é assim que ela precisa, de manter todo o tempo em estado de alerta. Quando está carregando uma criança ou cuidando de uma criança pequena, porque o corpo daquela criança pequena apresenta uma delicadeza, uma fragilidade pelo tamanho que aquela criança tem, e aquele adulto carrega aquela criança de uma maneira que aquela criança não sofre nas mãos daquele adulto. O adulto carrega aquela criança com toda a atenção, com o coração, se dá o nome assim. A atenção que dá àquela criança é com o coração. É uma condição especial que assemelha aquele trabalho que está sendo feito no fogão. Isso é um trabalho da luz. Para a pessoa trabalhar com ela também, independente da época da vida em que ela se encontra, ela tem que trabalhar com esta mesma atenção, de ir percebendo como ela se encontra com os seus pensamentos, qual é o procedimento que ela tem que ter para ter dentro dela uma paz, não ter a influência das outras pessoas. Ela tem que observar assim que anteriormente ela usava uma determinada roupa por influência de um pai, de um irmão, mas ela tem que observar assim qual é a importância daquela roupa para ela ser vista, ou porque ela precisa realmente de trajar-se adequadamente, ter o resguardo do seu corpo. E cada um sabe assim que o resguardo do corpo tem muita importância. Quando acontece um processo assim de ter um incêndio, aquelas pessoas que sobrevivem normalmente são as que se encontram resguardadas com o seu corpo físico. Com o calor tende a desidratar. É um processo natural, e as que mantêm com o seu corpo físico resguardado são as que sobrevivem. Isso é uma coisa bem simples e muito importante, porque também nos ensinos fala assim que o pudor poderá te salvar. O mistério Lúcifer não trabalha com a coerência, com a coisa boa que existe para a pessoa ter um corpo físico sadio, e trabalha sempre com um processo de exaustão,
de usar o máximo, de ser descuidado, não importar com o que acontece amanhã, achando assim que sempre terá uma nova oportunidade. Eu vejo que é difícil a pessoa apresentar-se na sua vida de qualquer maneira. O mistério Lúcifer apresenta como não tendo importância nada, achando assim que a pessoa é o centro das atenções, que na vida dela ela sempre será importante. Isso é o mistério Lúcifer, e cada um sabe assim que todas as pessoas têm muita importância se ela atua de acordo com a luz, porque a referência de uma pessoa que atua de acordo com a luz não está para as outras pessoas. Ela se encontra numa condição muito importante, o jeito que ela irradia quando uma pessoa precisa de um posicionamento, de uma coerência, ela procura aquela pessoa, mas quando a pessoa não tem vontade de resolver o que ela precisa de resolver, também ela não procura. É uma coisa muito boa, aquela pessoa que atua de acordo com a luz se encontra sempre resguardada. O jeito dela possibilita esta condição. Ela não perde tempo. A fala dela não passa do sim e nem do não. E dentro de uma pessoa assim tem aquela condição boa. Responde-se por aquilo que faz e todas as coisas são feitas com clareza. A vida dela é uma vida que serve como referência. O mistério Lúcifer é um descuido e a pessoa não importa com aquele com quem ela relaciona. E uma pessoa que não tem um costume bom tem um problema também, porque fica fácil de observar. Aceita qualquer pessoa no seu convívio diário. Nós temos um ditado popular que fala assim, que uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Quando a pessoa está fazendo esforço em conhecer os ensinos, ela atua desta maneira, com uma condição de não querer que a outra pessoa fique prejudicada, porque ela sabe assim que na nossa vida interior é como se fosse uma espiral. Dentro de cada um tem uma mudança de norma temporal. Ela vai na frente, no futuro, e ela vai lá atrás, no seu passado. Se o seu passado encontra-se com uma pendência, com uma fala que não ficou esclarecida, ela tende a voltar naquele passado, ela precisa de arrumá-lo. Fica bem claro e bem definido. Mistério Lúcifer, a pessoa não tem importância. Como ela relaciona com as outras pessoas, o que tem importância é como ela é. Mas quando uma pessoa atua assim, dentro dela também ela fica sem a condição de ter a lucidez para o seu dia a dia. Faltou a lucidez na vida de uma pessoa, faltou tudo. Um espírito humano só é importante na criação se ele mantém-se lúcido a vida toda. E toda uma vida de uma pessoa, ela tem que manter-se com todos os seus sentidos alertas e percebendo o que o seu corpo necessita. Cada um tem que observar assim que as coisas grandiosas da criação sempre traz uma alegria, uma esperança, sempre traz uma solução. E a pessoa é que tem que observar que se ela está presa a uma condição anterior, ela se encontra ofendida, entristecida. Isso não dá a ela o que ela precisa. E o que cada um precisa é ter a naturalidade dentro dele para retornar à pátria espiritual.